De volta aqui, meus queridos e queridas, companheiros de jornada no direito do consumidor. Voltando, pessoal, à análise do nosso artigo tão importante das práticas abusivas, o artigo 39. No bloco anterior, nós trabalhamos as 4 primeiras hipóteses, né? Demoramos um pouco mais, porque, inclusive, a questão da venda casada, ela suscita muita jurisprudência de casos diferentes, como a gente tentou demonstrar, e também o inciso 1 tem 2 situações de cláusulas abusivas, que também são situações diferentes, né? Além da venda casada, a questão da limitação a critérios quantitativos, né? E aí seguimos aqui com o nosso inciso 5º, que é considerado prática abusiva, e nós já falamos dessa situação aqui, quando trabalhamos principiologia, e trabalhamos a ideia do princípio do equilíbrio, né? Que todos os contratos devem se pautar, os civis ou os de consumo. Mas aqui nós vamos ter abraçada a chamada teoria da onerosidade excessiva, que está presente lá no artigo 6º, né, como direito básico do consumidor, o direito de ter o seu contrato revisto sempre que ali contiver cláusula que venha colocá-lo numa posição de iniquidade, de abusividade, e que se coloca o consumidor na situação de ter que pagar muito mais do que deveria por aquele produto ou serviço, né? Então, há uma desproporção entre prestação do fornecedor e contraprestação que é imposta ao consumidor. Então, aqui a gente tem também, além de ser um direito básico, né, o direito de rever essas cláusulas, a gente tem novamente a lei trabalhando aí no inciso 5º, a conduta que é prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Pessoal, essa noção do que é uma vantagem excessiva é algo muito aberto, tá? E que vai depender da situação, da peculiaridade do causídico e também se é uma relação civil ou uma relação de consumo. Então, é por isso que eu remeto vocês ao artigo 51, parágrafo 1º, que é o artigo lá das cláusulas abusivas, mas que vai definir conceitualmente o que é uma vantagem exagerada. E aí vai dizer, e mesmo assim a noção é aberta, tá? Vai depender do caso concreto para a gente construir. Ou seja, muita amplitude de possibilidade da aplicação desse conceito aqui em relação de consumo. Vai dizer que se considera manifestamente excessiva, ou seja, entra aí a questão da onerosidade excessiva que deixa o consumidor num panorama de aprisionamento, aquela cláusula ou aquela obrigação contratual de consumo que ofende os princípios jurídicos da ordem a que pertence. Então, ofendeu qualquer princípio que nós estudamos aí em 2 aulas que norteiam as relações de consumo, eu posso sim considerar vantagem excessiva que viola preceitos constitucionais, né? Então, você vai construir o que você vai fazer se você estiver trabalhando numa situação em prol do consumidor como advogado desse consumidor. Você vai trabalhar o 51, parágrafo 1º, mostrando o que é o conceito de vantagem excessiva e vai vincular o teu caso dizendo por que aquilo ofende, por exemplo, princípios da ordem a qual pertence. Eu não coloquei aqui a redação do parágrafo 1º do 51, porque como é um artigo referente às cláusulas abusivas, a gente vai voltar a falar dele lá nas cláusulas abusivas, tá? Mas não podemos entender nem aquele direito básico do consumidor do artigo 6º, que diz que o consumidor tem direito de revisar as cláusulas contratuais que lhe coloquem em posição iníqua, de vantagem excessiva, de desproporção, nem o 39, inciso 5º, que diz que isso é uma prática abusiva, sem ter em mente o conceito de vantagem excessiva lá do parágrafo 1º do artigo 51. Tá bem? Essas leituras devem ser feitas conjuntamente. Coloquei aqui também a combinação de artigos do Código Civil que tem relação com o tema, mas, claro, se não for relação de consumo, eu vou para o Código Civil. Se for relação de consumo, eu venho para o CDC. Em não sendo relação de consumo, qual é os artigos que eu posso utilizar que também
são figuras que atendem à busca pelo equilíbrio econômico do contrato, ou seja, aquela ideia de equivalência material entre prestação e contraprestação, que estão lá no 157, é o artigo que trabalha a figura da lesão enorme, né? Quando diz que todo aquele que contrata por necessidade ou por inexperiência uma prestação muito onerosa pode rever o contrato. É uma causa de rescisão de termos contratuais, ainda que parcialmente, ou até de anulação, né? São duas vias que se pode eleger aqui. E especialmente, pessoal, em não sendo relação de consumo, se eu quero trabalhar a onerosidade excessiva, eu vou para o 478, né, que trabalha a teoria da imprevisão. Tem também um outro artigo 317, lá do direito obrigacional, que traz uma ideia bem parecida, e que diz que toda causa extraordinária, imprevisível, que acontece no decorrer do contrato, que venha a causar muita vantagem para um, desvantagem para outro, é causa de resolução do contrato, ou seja, eu posso rever os seus termos. Atenção! A teoria da imprevisão do 478 e seguintes do Código Civil é cheia de critérios, é bem mais difícil de aplicar. Tem que ser causa extraordinária e imprevisível, causar supervantagem para um, desvantagem para o outro, e o contrato tem que estar em curso. Tá? Então, é bem mais difícil. Mas se for relação civil, é lá que eu vou. Aqui, para as relações de consumo, o conceito de onerosidade excessiva é bem mais amplo e mais fácil de aplicar, porque eu não vou ter necessidade de comprovar supervantagem para um. Se desequilibrou e está muito pesado para o consumidor, e entra no conceito de vantagem excessiva lá do parágrafo 1º do 51, que é um conceito totalmente aberto, porque vincula princípios, por exemplo, eu tenho a possibilidade, sim, de rever. Então, a onerosidade excessiva do CDC é mais protetiva, é mais ampla, é mais fácil de aplicar do que a teoria da imprevisão lá do Código Civil, que também se convencionou chamar de onerosidade excessiva, mas são figuras com critérios diferentes. Certo, gente? Coloquei aqui um artigo do CDC que se refere a tabelamento de preços, só para que vocês tenham uma ideia de que existem situações de produtos que estão vinculados ao tabelamento. E aí, se está fora o valor que é cobrado por aquele fornecedor daquele tabelamento e é um produto tabelado, bom, aí a gente pode entrar na ideia de onerosidade excessiva também. Exemplo, cigarro é tabelado, né? Então, você pode seguir esse padrão. Produtos, e a maioria esmagadora vem nessa segunda hipótese, que não são tabelados, segue o princípio da livre concorrência. Em tese, não existe um preço máximo que o consumidor possa, que o fornecedor possa cobrar, ele está livre, né, para negociar aí dentro daquele preço que ele entende que é justo. É lei da oferta e da procura. Claro que tem situações nas quais a gente está falando de produto essencial, a gente pode ter também configurada a vantagem excessiva, a teoria da onerosidade excessiva pode entrar aqui. É uma situação muito de caso a caso, por exemplo, enchentes aumenta o preço dos legumes, né? Porque todos aqueles legumes, aqueles produtos orgânicos, né? Ou não orgânicos, mas orgânicos me refiro àqueles perecíveis que têm raiz, fica prejudicada a sua oferta no mercado, porque não tem mais e por um tempo não vai ter, e aí aumenta. Bom, situações que têm fatos geradores legítimos para o aumento, não tem o que fazer, está dentro da licitude, tá bem? Então, isso nós falamos algumas coisas a respeito, lá no princípio da igualdade, da não discriminação do consumidor, e essa questão de que aumento de preços, em tese, não é abusivo, né, por parte do fornecedor. Tem que ver em que situação ele aumenta e muito esse valor, até porque existe o princípio da livre concorrência, do desenvolvimento nacional, por meio da atuação das empresas que visam lucro, enfim, salvo aquelas situações que prejudiquem o mínimo existencial. Aí o mínimo existencial vai valer mais. Isso está, inclusive, posto como direito básico do consumidor. Certo, gente? Então, bem uma construção de caso concreto, essa situação aqui do inciso 5º. E seguimos no nosso inciso 6º do artigo 39. É prática abusiva executar serviços
aqui eu não estou falando de produtos, estou falando de serviço, sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Olha só, eu estou cotando em um serviço, deixei meu carro para o mecânico verificar quanto é que vai dar. E aí, quando eu pergunto, e aí, tu não me mandaste o orçamento? Ele diz, eu já fiz tal coisa porque era urgente. Mas eu não autorizei a fazer. Então, aqui, pessoal, vale muito aquela máxima, né? Você sempre negocia valor antes. Se você autoriza sem perguntar quanto é, depois você vai pagar o que for cobrado. Então, há também uma necessidade de proatividade, né, desse consumidor, mas ele tem o direito de ter o orçamento prévio antes de iniciar qualquer serviço, sob pena dele não estar obrigado. Eu busco do jeito que está e não te devo nada. Ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores. Então, se há uma situação na qual, imaginem que a pessoa, todo mês, eu levo o carro e ela faz antes e depois a gente acerta. Tem como provar isso? Então, é a ideia muito presente do princípio da boa-fé objetiva de comportamento modela o vínculo. Né? Se era costume, de forma reiterada, que fosse feito aquele serviço sem que tivesse orçamento prévio, então aqui eu tenho essa segunda parte do artigo para dizer, talvez, nesse caso, não vá ser considerada prática abusiva, certo? Salvo essa hipótese, tem que entregar o orçamento prévio, que está previsto lá no artigo 40 do CDC, e que diz o seguinte: se as partes não estipularam um outro prazo para validade do orçamento, imagine que o meu mecânico me mande hoje o orçamento dizendo, olha, para arrumar, para fazer o serviço A, B, C, D, vai custar o valor de R$ 1.500. E ele não me disse por quanto tempo vale o orçamento. Daí eu disse, tá, eu vou ver e eu te retorno. E aí passam-se 5 dias e eu retorno dizendo, vou querer. Ele diz, mas agora eu não posso garantir esse orçamento, porque teve um aumento da peça, por qualquer motivo. Porque eu reajustei os meus serviços e aí a senhora não contratou aquele dia. O CDC diz que uma vez que você recebeu o orçamento, ele vale por 10 dias. Tá? Agora, se ele tivesse comprometido a esperar, ou se ele tiver colocado no orçamento, este orçamento tem validade por 20 dias, ele está vinculado ao prazo que ali ele me colocou. Certo? Coloquei aqui, configura aceitação tácita, né, o comportamento, que é a segunda parte do artigo. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, então, sobre isso, pessoal. Temos aqui o nosso sujeito da questão, Hugo, que colide seu veículo e necessita de reparos na lataria e na pintura. Para tanto, procurou por indicação de um amigo, serviços da oficina mecânica M. Olha só, eu nem me lembrava que essa questão que vinha agora era sobre isso e dei um exemplo sobre isso mesmo, né? Sobre esse tipo de serviço. Então, procurou os serviços da Mecânica M, oportunidade na qual lhe foi ofertado orçamento escrito, válido por 15 dias, com o valor da mão de obra e dos materiais a serem utilizados na realização do concerto. Hugo, na certeza da boa indicação, contratou pela primeira vez com a oficina, considerando as regras do CDC a assinarem. Segundo a lei do consumidor, o orçamento tem prazo de validade obrigatório de 10 dias, contados do seu recebimento pelo consumidor. Hugo, né? Logo, no caso, somente durante esse período, a oficina mecânica M está vinculada ao valor orçado. Pessoal, se a própria oficina ofereceu os 15 dias, a vinculação é nos termos em que foi tratado com a oficina, né? Não tem como a gente imaginar uma outra situação aqui. Eu até quero dar uma olhadinha na lei, esse meu código aqui, aliás, que eu peguei e já vou mostrar para vocês. É difícil de achar o artigo. Olha que beleza essa obra, gente. Comentários ao CDC, artigo por artigo, doutrina, jurisprudência, súmulas, enunciados, né, das jornadas de direito civil, diálogos de fontes entre Código Civil e CDC. É uma obra primorosa dos nossos célebres festejados reconhecidos internacionalmente autores Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Bruno Miragem. Essa obra
é um tesouro. Tá? Gosto demais. Eu quero referir para vocês, mas acho que eu não vou procurar aqui, que eu vou demorar muito, qual é o artigo que fala do orçamento. Vamos lá. Eu acho até que eu tenho aberto aqui, mas eu não quero sair da, da tela para a gente não atrapalhar aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui para já referir para vocês e ficar mais completinho. E vou deixar também, pessoal, artigos, tá? Sobre esses temas que a gente está falando, que são muitos temas diferentes em todos esses incisos aqui do CDC. Peraí, vamos lá no artigo 40, para a gente ver onde é que está, que eu não lembro exatamente o número, e eu quero referir esse artigo que fala dos 10 dias de orçamento. Aqui. Olha o que diz o artigo 40. Fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, diz até tudo que tem que estar no orçamento, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, se é à vista, se é parcelado, se é no cartão, se é com Pix, bem como as datas de início e término dos serviços. Depois a gente vai ver se pode cobrar mais barato no Pix do que no cartão de crédito, tá? Esse é um outro tema. Aí vem o parágrafo 1º. Então, vocês têm que ter em mente, para responder uma questão como essa, o artigo 40, que trabalha as questões de orçamento, parágrafo 1º. Olha o que diz. Salvo estipulação em contrário, ou seja, no silêncio entre as partes, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. Com este parágrafo único, fica bem claro. Pode, por exemplo, nesse caso do Hugo, a oficina mecânica dar 5 dias de validade? Pode, é uma estipulação em contrário. Pode dar 15, como aconteceu? Pode. O valor que foi cobrado ali naquele orçamento, que está sendo proposto, e todas as condições são válidas pelo período que o fornecedor der de vigência ao orçamento. Porque aí ele não criou a expectativa que depois ele vai frustrar. Agora, no silêncio são os 10 dias. É isso que diz o artigo 40, parágrafo 1º. Então, tem validade pelo prazo de 10 dias, contado o seu recebimento, logo, somente durante esse período a oficina está vinculada? Não, está vinculada pelos 15, salvo estipulação em contrário. B, uma vez aprovado o orçamento pelo consumidor, os contratantes estão vinculados, sendo correto afirmar que Hugo não responderá por quaisquer ônus ou acréscimos no valor dos materiais orçados. Contudo, ele poderá vir a responder pela necessidade de contratação de terceiros não previstos no orçamento prévio. Gente, estava tudo indo bem na afirmativa até a parte final. Não pode ser empurrado ao consumidor custo com terceiros. Isso tem que ser previsto pelo próprio fornecedor. Né? Não tem como admitir essa hipótese. Então, nesse sentido, essa letra B também não pode ser entendida como correta. Por quê, pessoal? Pelo parágrafo 3º do artigo 40, que diz que o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. O fornecedor que pense bem antes de dar o orçamento e que calcule tudo muito bem. Coloque essa possibilidade no orçamento, senão não vai poder empurrar, repassar para o consumidor esse custo. C. Se o serviço de pintura contratado por Hugo apresentar vícios de qualidade, é correto afirmar que ele terá tríplice opção à sua escolha de exigir da oficina mecânica a reexecução do serviço sem custo adicional, a devolução de eventual quantia já paga ou abatimento do preço de forma proporcional. Perfeito! Tema da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, artigo 18 e seguintes, que dá essas opções lá ao consumidor quando fala do serviço, certo, gente? Então, C é corretíssimo. A lei consumerista considera a prática abusiva a execução de serviços sem prévia elaboração de orçamento, o que pode ser feito por qualquer meio oral ou escrito, exigindo-se para sua validade consentimento expresso ou tácito do consumidor. O que está errado aqui, que está ali nas próprias previsões do artigo 40, que tem que ser por escrito? Quando traz as qualidades, tudo que deve conter no orçamento, ali
no caput do artigo 40, a gente tem a ideia de que tem que ser por escrito. Certo? Muito bem, isso não tem nem como provar, né, o que ficou vinculando as partes ali nessa proposta. Feito, gente, isso sobre o orçamento. Ainda diz o 39, inciso 7º, é prática abusiva o repasse de informação depreciativa sobre o consumidor. Bom, aí a gente já tem também mais uma situação que depende do caso concreto, né? Informar que o consumidor foi considerado mal pagador, que é caloteiro, que não paga suas contas, qualquer informação depreciativa. O problema desse inciso e dessas hipóteses aqui é o consumidor ter acesso a isso. Como é que ele vai saber por qual fornecedor foi repassado? A gente sabe que existe um âmbito aí que nem é permitido, mas existe, de troca de informações sobre aqueles consumidores. Em era de superinformacionismo e internet, muito mais. É difícil de acessar, né? Mas se ele tiver esse acesso, ele tem como buscar reparação. E aí sim, né? Repasse de informação depreciativa de qualquer tipo. Mas pense em inscrição indevida de nome no SPC e Serasa. Eu coloquei aqui para vocês, e essa matéria é da próxima aula, sobre a diferença de cadastro de consumidores e de banco de dados. Banco de dados, no Brasil, a gente trabalha com o banco negativo, né, de registro dos devedores, que visa a proteção do mercado de crédito para os fornecedores, para o comércio. Em linhas gerais, aí também envolvendo, né, todos os tipos de oferta de produtos e de serviços. Essas informações devem ser fidedignas, então qualquer inscrição indevida gera dano moral e re ipsa, que não precisa ser comprovado e que vai resultar em indenização para o consumidor. A inscrição indevida por si só, quando ela é indevida, né? Quando a pessoa está devendo e se inscreve o nome no SPC Serasa, é exercício regular do direito desse fornecedor. Cadastro de consumidores, então, o banco de dados, só para concluir, né, ele tem uma índole pública, o nome é exposto. Agora, se você expõe o nome do consumidor e ele nunca esteve devendo, você está repassando informação depreciativa e, mais do que isso, falsa, mentirosa. Então, a gente tem aqui também uma prática abusiva nesse caso. Temos um outro tema que eu acho que eu já falei em outro momento, não estou lembrado, se foi aqui ou se foi em responsabilidade civil. Mas é o tema do credit score, é o banco, se seria ou não um banco de dados, né? Que é a ideia que a gente teria aí algo parecido, mas que não é banco de dados. O credit score é uma pesquisa prévia, que é uma espécie de cadastro positivo, né, de crédito desse consumidor para verificar se ele é um bom pagador no mercado de consumo. Então, ali, vários critérios são levados em consideração. Quanto ele ganha, quantos financiamentos ele já tem, seja de veículo, seja de imóvel, seja outro tipo de empréstimo, exemplo do consignado, quantos filhos ele tem, se tem dependentes, renda familiar, qual é a profissão, quantas vezes ele esteve inscrito no SPC e Serasa, se esteve. Então, durante muito tempo, quando surgiu essa temática, o problema que se instaurou na jurisprudência, e na dúvida, pessoal, se eu já falei sobre isso com vocês, eu falo novamente, tá? Se já falei. E se não falei, falo agora. E aí a dúvida era, o credit score é legal ou é ilegal? Essas informações para chegar lá no final e dizer, olha, a tua pontuação foi de tanto. Então, tu é um sujeito que nós consideramos bom para fornecer, para conceder crédito. E tu, que tiveste essa outra pontuação, é um sujeito que nós consideramos que não vale a pena dar crédito. E com base nisso, a pessoa tinha o financiamento aprovado no banco e a outra tinha recusado. Tá? Então, é legal ou não é legal? E o que ficou definido pelo STJ é que é legal quando o consumidor tiver acesso a todos os critérios que foram utilizados para chegar naquela pontuação. Porque existem critérios que não são legítimos. Por exemplo, dizer que eu, Karen, que sou advogada do consumidor, já entrei com a minha OAB, o número XYZ de ações revisionais, eu sou uma pessoa que sou persona não grata para as instituições financeiras me concederem crédito,
é um absurdo, porque aí está violando o direito constitucional ao livre exercício da minha profissão. E isso era muitas vezes utilizado como critério. Dizer que o consumidor que já teve o seu nome inscrito no SPC e Serasa não poderá ter uma boa pontuação, mas ele já pagou, ele já resolveu. A pessoa não pode ser penalizada a vida toda, não é nem por um crime, né? Vai ser penalizada por uma dívida que já foi paga, que já foi resolvida, né? Então, tem que ter acesso a esses critérios. Esse cadastro de consumidores, no entanto, pessoal, são os dados que a gente passa. Olha, já estou antecipando coisas da aula que vem. São os dados que a gente passa aos fornecedores e que são privados, que são meus. Inclusive, exige observância da LGPD, né? Calca-se toda numa ideia de privacidade, porque são informações de índole privada. Então, meu e-mail, meu endereço, meu telefone, os meus dados bancários, o que for, que qualquer compra de uma agulha na internet, você tem que fornecer todos esses dados. Não pode repassar. Eu diria que, nesse caso, não é nem depreciativa, né? Simplesmente não pode repassar. Então, o inciso 7º ele é bastante amplo, né? E ele vai vincular também como prática abusiva. Olha o inciso 8º do artigo 39. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, nosso chamado CONMETRO, tá? Então, aqui eu dou uma explicadinha básica, bem resumida, na observação, para vocês entenderem, né? Esses órgãos que são... Existe também o INMETRO, né? Órgãos de fiscalização que estipulam normas técnicas, e se mesmo assim, existindo todas essas normas, a gente sabe que existem normas sobre rotulagem, sobre a forma de... Falamos numa aula anterior que produto, por exemplo, perecível, que está sujeito a congelamento, que é resfriado, tem que ter gravação das características, das informações de forma indelével, ou seja, não pode apagar pelo fato de estar ali no local úmido. Então, são inúmeras normas, tanto que estão no CDC, como em leis especiais, como que são trazidas por esses órgãos de fiscalização. E o fornecedor tem que estar atento a todas elas, sob pena de praticar abusivamente conduta vedada no ordenamento jurídico consumerista. Certo? Então, a gente tem essa também como uma situação de prática abusiva. Olha só, esse caso é muito parecido com o caso do artigo, vejam que às vezes repete um pouco as condutas, né? Do inciso, peraí, vamos achar aqui. 2. O inciso 2 é muito parecido, né? Mas a gente tem duas hipóteses para abarcar a situação que mais diretamente se liga a ela, com o inciso 9, que fala que é prática abusiva a recusa à venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los, mediante pronto pagamento. Ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Então, assim, não é um fornecedor que escolhe com quem ele vai contratar. Uma vez que ele se colocou no mercado de consumo na posição de fornecedor, qualquer pessoa que venha dizer eu quero comprar, eu quero contratar, ele não pode escolher com quem ele vai contratar. Então, tanto o inciso 2 como o inciso 9 do artigo 39, que trabalham com situações parecidas, mas esse aqui falou mais diretamente, mais especificamente da negativa para um consumidor e da disponibilidade de contratar com outro, tem tudo a ver com a matéria da discriminação nas relações de consumo pelo fornecedor. Não vai escolher quem ganha mais, quem ele gosta, quem ele não gosta, né? Ele está obrigado, no momento em que se coloca como fornecedor, a atender prontamente as demandas dos consumidores, especialmente aquele que se dispõe a adquirir mediante pronto pagamento. Deixei um exemplo aqui, né? Negativa de contratação de seguro de vida por consumidor acometido de leucemia. É claro que são casos pontuais. Nesse caso, o consumidor vai assinar
um termo de doença pré-existente, né? O contrato de seguro pode ter outras questões aí a abraçar. O que ele não pode é simplesmente negar. Há uma declaração de doença pré-existente, mas a pessoa já está curada, ela pode adquirir aquele serviço e tem o direito de ter concedido esse serviço por parte do fornecedor, que não pode escolher critérios. A gente, ainda mais essas situações envolvendo saúde, né? Nem se fala. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Bom, esse artigo tem tudo a ver com o que nós falamos em outra aula sobre elevação de preços. De novo, o princípio da discriminação, né? E a proteção à igualdade, que é uma principiologia muito cara, muito importante para a nossa lei consumerista. Esse inciso 10 tem relação total também com o inciso 5º, que fala da vantagem manifestamente excessiva, né? Da onerosidade excessiva. E aqui tem que ver o que é a justa causa, tá, gente? Eu remeto vocês à aula que a gente falou da igualdade, da discriminação, que vai tratar desse assunto. O que é justa causa para o direito do consumidor? Bom, diminuiu a oferta por uma situação atípica, enchente, não tem mais legume, pandemia, não tem álcool gel, greve dos caminhoneiros, não tem gasolina. Há uma justificativa, daí existe uma justa causa para que se tenha diminuído a oferta, tenha ficado mais caro, então vai aumentar. Claro que a linha é tênue, não pode inviabilizar a aquisição, né? E na época a gente teve, lá na época da greve dos caminhoneiros, que eu me lembro, pelo Ministério Público, postos duramente multados por conta da gasolina que estava sendo cobrada em 100 vezes o valor original. Daí sim, mas eu tenho que ver o que é essa vantagem excessiva, né? Não é que não possa aumentar, pode, só que tem que ter um limite para isso, de acordo com o que vale realmente aquele produto naquele momento, mesmo que seja um momento de diminuição da oferta. Então, ele vai sem justa causa, não dá. Vai cobrar mais da pessoa que teve a leucemia, mas está curada, mas muito mais. Vai cobrar mais daquele que é idoso, quando adquire aquela idade, quando chega naquela idade e está com um contrato já com a mesma seguradora de seguro de saúde há 10 anos. Bom, pode aumentar um pouquinho, mas não pode dobrar o valor. Então, são situações realmente muito particulares e que não se configuram justa causa. É justa causa cobrar mais barato de mulher do que de homem para entrar na boate? Não é? É um critério discriminatório que vai contra, inclusive, o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, que fala da igualdade entre homem e mulher, né? Então, é justa causa cobrar mais barato de criança ou não cobrar no restaurante? Sim, porque a criança é vulnerável. É justa causa diminuir o valor do idoso ou não cobrar? Existem até leis sobre isso, né? Leis que conferem esse direito às pessoas idosas de não pagar mais passagem no ônibus, por exemplo. Então, a gente vai ter que verificar, pessoal, o que é um critério ético para a justa causa, para o ordenamento jurídico, certo? Para entender bem a aplicação desse inciso 10. Na dúvida, como é que eu trabalho na prática como advogado? Eu vou buscar precedentes jurisprudenciais de cada caso, certo? Bom, eu coloco uma observação aqui bem importante, tá, nesse tocante, que é o seguinte: pode cobrar um valor mais baixo para pagamento em dinheiro ou para pagamento em Pix e um valor mais alto para o pagamento em cartão de débito, de crédito, parcelado no carnê, ou seja, estipular preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. E até então, até 2017, se dizia que não poderia, porque isso viola, né, essa questão do princípio da igualdade, que quem elege as formas de pagamento que vai aceitar é o próprio fornecedor, ele não está obrigado a aceitar pagamento parcelado. A regra é pagamento à vista, isso está, inclusive, lá nos artigos básicos de direito obrigacional, não vou lembrar qual, 312, 313, mas está lá nas regras do direito obrigacional. Se ele elege formas de pagamento que ele trabalha e que ele aceita, ele não pode negar aquelas formas. Então, ele diz, olha, aceito cartão, aceito Pix.
trabalhamos com crédito em carnê. Bom, ele tem que aceitar. E o que se dizia até 2017 é que não era possível ter essa diferença e repassar custos ao consumidor. Ai, mas é que no cartão de crédito eu pago. Bom, mas então não trabalhe dessa forma. O que você não pode é passar custos do teu funcionamento para o consumidor. Só que essa história mudou em 2017. Então, a gente tem uma lei, a Lei 13.455, que passou a permitir essa diferenciação. Tá, pessoal? Então, pode ser mais barato no Pix, pode ter desconto no Pix. Não temos mais essa limitação ao fornecedor. Certo? Coloquei aqui mais algumas informações para vocês, né, sobre essa lei, depois vocês podem dar uma olhada com calma. Inciso 12, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação, ou deixar a fixação do seu termo inicial e seu exclusivo critério. Ora bolas, mas é um contrato. Contrato de consumo é esmagadoramente, na quantidade, eu vou dizer quase sempre, né? Para não dizer sempre, um contrato de adesão. Que quem escolhe as regras do jogo é o fornecedor. Como é que ele vai deixar uma cláusula condicional, vamos dizer, uma condição suspensiva dizendo que em 2 meses, ou em 6 meses, ou em 1 mês, ele vai estipular quais serão as obrigações detalhadas dele perante o consumidor, ou vai fixar essas obrigações a seu critério no tempo que ele entender adequado. Não tem como, né? Está colocando o consumidor num terreno de imprevisibilidade total e ele está retirando todos os direitos do consumidor de conhecer previamente o conteúdo do contrato. Tem mais isso, né? É obrigado o fornecedor a dar previamente o conteúdo do contrato, dar ciência a esse conteúdo ao consumidor, é o que está previsto lá no artigo 46 do CDC. Então, essa cláusula, desculpa, esta prática é totalmente abusiva, não tem regularidade nenhuma. Inclusive, eu coloco aqui que pode o consumidor notificar extrajudicialmente para a Constituição e mora. Assinou o contrato que não teve o que fazer e manda uma notificação extrajudicial dizendo que está dando prazo de 5 dias, que o contrato, ou melhor, repito, rebobina aqui, não assinou o contrato e diz que irá assinar o contrato, contanto que ele seja completado e adequado, porque a cláusula X está contrária com o que prevê o artigo 39, inciso 12. Então, ele tem 5 dias para fixar quais são as suas obrigações e o termo inicial para o cumprimento das mesmas, porque isso configura prática abusiva. Tá? Então, a gente tem aí essa possibilidade. Depois, o inciso 13, aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Então, olha só, índice de reajuste a gente utiliza para cômputo de correção monetária, ou ainda chamado também de atualização monetária. Porque nós vivemos num país periférico economicamente, né, subdesenvolvido, e estamos sujeitos à inflação e também à depreciação dos valores, né? Então, obviamente, todo contrato que se preste a certa completude e segurança nas obrigações firmadas terá indicação de multa contratual para o inadimplemento, que pode ser total, que pode ser relativo, que pode ser, eu posso ter cláusula penal para o descumprimento total da obrigação, para o descumprimento parcial ou para o descumprimento de alguma ou algumas cláusulas específicas. É interessante colocar, prever essas situações. Tem que prever também qual é o índice de atualização monetária que eu vou utilizar, né, no caso de descumprimento da obrigação, que eu tenho que cobrar com juros, né, com correção monetária. E aí as partes podem estabelecer o IPC, podem estabelecer a indexação em dólar, podem estabelecer tabela price, quando se trata de imóveis, por exemplo, podem estabelecer qualquer índice. Vale o índice que tiverem eleito, né, para aquela situação. O legal no silêncio do contrato acaba sendo o IGPM, que é o que a gente utiliza, inclusive, nas ações judiciais para contagem da correção, né, monetária, de acordo com o que diz a sentença, por exemplo, desde a citação, ou desde o fato, ou desde o pagamento a menor,
Aí é a sentença que vai definir. Certo, gente? Então, tem que observar o índice que foi previsto no contrato, ou então, na falta dele, índice legal. Ainda, nossa última situação de prática abusiva no CDC, deixa eu só verificar uma coisinha aqui com vocês, pessoal, rapidamente. Parágrafo único eu não coloquei, não coloquei. Tá bem. Só para não esquecer de dizer para vocês. Então, essa é a última conduta prevista, né, no elenco das condutas previstas do artigo 39 como prática abusiva, mas repito o que falei no início da aula. Não quer dizer que outras condutas não possam configurar práticas abusivas, porque o rol é exemplificativo. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Aqui tem a ver com os alvarás, tem a ver com a atuação do poder público perante fornecedor. Eu dei aqui o exemplo, pessoal, do caso da Boate Kiss, né, no qual foi apreciado que o número de pessoas estava acima do permitido e que isso também poderia ter influenciado no montante dos danos e daquela situação catastrófica, né, vivenciada naquele momento pelas vítimas. Então, aqui a gente tem um elemento que eu coloquei aqui para vocês em amarelo, para pensar, né, nesse artigo 39, inciso 14. Isso tem que rigorosamente ser observado pelo fornecedor. E aqui, nesses casos em que a gente não tem a fiscalização, a autorização do poder público, também até o poder público pode ser vinculado na responsabilidade. Tá? Então, está aqui, no inciso 14, essa situação de não poder executar as suas atividades de fornecimento, permitindo um número maior de pessoas do que aquilo que a lei permite, a lei e os atos administrativos de concessão de bom funcionamento do local. Beleza? Temos ainda, gente, temos ainda um parágrafo único aqui, no nosso 49, que diz o seguinte: os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, da hipótese prevista no inciso 3, que eu vou colocar lá no inciso 3, né? O inciso 3 diz o quê? Que é prática abusiva enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Então, sem solicitação, não envia, que é o caso que a gente falou do cartão de crédito. O que diz aqui o parágrafo único, completando esse inciso, que eu vou deixar lá para vocês o parágrafo único naquele momento. Diz assim: os serviços prestados e produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista do inciso 3, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. É como se dissesse o seguinte: se o consumidor não solicitou e enviou, então doou. Paciência, então foi doação. É isso que complementa o nosso parágrafo único. Certo, gente? Essas são as condutas em rol exemplificativo do artigo 39. E aí eu finalizo trazendo para vocês esse arremate do nosso tema. Qual é o efeito do reconhecimento dessa prática como sendo abusiva, ou dessas práticas, que às vezes é mais de uma, né, na mesma situação? Primeiro, na esfera civil. Eu vou entrar com um pedido, quando for o caso, de ação de declaração de inexigibilidade do débito. Eu não devo. Exemplo, me mandou o cartão, aí veio a anuidade, eu não paguei, me colocou no SPC e Serasa, então eu vou pedir para declarar inexistente essa dívida. Caso seja uma situação na qual eu tenha pago algo que eu não devia ter pago, porque a prática é abusiva, eu vou pedir ainda a devolução desse valor, na chamada repetição do indébito. Em se tratando de relação de consumo, o ressarcimento pode se dar em dobro. Quando a gente falar da cobrança de dívidas, né, que vai ser nas próximas aulas, aí a gente fala de quais são os critérios da jurisprudência para essa cobrança em dobro. Mas você tendo antecipado valores que você antecipou numa situação envolvendo prática abusiva, devolve
E se tiver aí um dolo, uma situação específica, né, um erro crasso desse fornecedor, ele ainda pode ser obrigado a te devolver em dobro, que é a grande diferença do Código Civil, onde a repetição é simples. E ainda dei o exemplo aqui, me cobrou indevidamente. Eu não paguei. E ainda me colocou no SPC Serasa, eu ainda tenho indenização por perdas e danos, né? Na ideia do dano moral, por inscrição indevida. Se teve aí ainda danos materiais, né? Perda de chance, a teoria da perda de uma chance, lá da responsabilidade civil, que em casos bem específicos pode ser aplicada, tudo entra na conta dessa indenização. Na esfera penal, pessoal, eu tenho a caracterização de crime de consumo, lá nos artigos 61 e seguintes. Por que eu coloquei aqui para vocês 61 e seguintes, não coloquei um ou outro artigo? Vejam, nós trabalhamos 14 condutas aqui. Só das condutas que estão lá no 39, porque o rol é aberto, né, como a gente já viu, tem 14 condutas, então vários são os dispositivos que podem se relacionar como crime de consumo aqui nas práticas abusivas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha só. Artigo 70, por exemplo. Empregar na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor. Isso viola aquelas obrigações relativas ao orçamento, ao que foi contratado. Ele não pode fazer algo diferente daquilo, mudando a qualidade. Então, isso é crime de consumo. 71. Utilizar na cobrança de dívidas ameaça, coação, constrangimento físico, afirmações falsas, incorretas. Também tem a ver com essa situação aqui das práticas abusivas. Artigo 73, deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor, constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros, que sabe ou deveria saber ser inexata. Nós não vimos que existe uma conduta ali nos nossos incisos que não pode repassar informação depreciativa? Então, aqui também é crime de consumo. Várias situações aqui a gente pode trabalhar, né? O que mais? O 67 é de publicidade, o 68 é de publicidade, 69 de publicidade. Eu diria para vocês, pessoal, que do artigo 70 ao artigo 74, a gente tem aí situações de crimes de consumo aplicados às práticas abusivas. Não significa que os outros também não tenham a ver com isso, que a prática abusiva ela pode ser relacionada à publicidade. Bom, aí depois eu tenho artigos relacionados à publicidade na esfera de crime de consumo, que a gente estudou na aula passada, o 67, 68, 69 e ainda 66, 67, 68, 69, só sobre publicidade. Tá? Mas aqui eu daria o enfoque principal do 70 ao 75 para as práticas abusivas. Esfera administrativa, imposição de sanções disciplinares do artigo 56. Veja, o artigo 56 é o que trata das sanções administrativas, que são aquelas que acontecem no processo administrativo sancionatório, né, nessa mão do Estado contra o fornecedor, daí não é consumidor contra fornecedor, e quando ele praticar abusivamente, de forma reiterada, não obedecer os termos de ajustamento de conduta, que muitas vezes são firmados com esses entes públicos de proteção ao consumidor, tem a possibilidade de aplicação de multa, que é bem pesada, nós vamos ver em momento próprio, apreensão do produto, inutilização, cassação de registro, proibição de fabricação do produto, dentre todos esses outros aqui. Né? Veja que a multa pega no bolso, é uma sanção administrativa pecuniária. Do inciso 2 da apreensão do produto até o inciso 6, é uma sanção que recai sobre o produto, são as chamadas sanções administrativas objetivas. Do inciso 7 ao inciso 12, a gente tem situações que recaem sobre a atividade, então são sanções administrativas subjetivas. Importante dizer que dessas sanções aqui, eu posso ter aplicação cumulativa de várias ao mesmo tempo. E esse não é um processo judicial, esse é um processo administrativo que tramita lá no PROCON. Então, sobre processo administrativo sancionatório, você não encontra jurisprudência, você encontra documentos do PROCON.
Certo, meus queridos, então aqui, stop share. Voltando para dar um tchauzinho para vocês, dizer que foi um privilégio mais uma vez, aula que rendeu, que a gente conseguiu começar e concluir o tema das práticas abusivas. Um beijo grande, até a próxima e bons estudos. Até lá!